Olá, Tânia Magali, tudo bem? Hoje nós vamos fazer algo diferente, do qual foi me repassado aqui sobre um livro de Joseph Campbell, muito conhecido, onde ele fala a respeito de mitos, lendas, crenças. E tem uma passagem onde ele relata uma carta de Charles Darwin, onde ele fala a respeito de Deus e as crenças que muitas das vezes podem ser apenas fábulas ou limitantes. Então eu vou ler para a senhora e depois, se puder nos dar a sua opinião a respeito disso, vai ser muito valioso aqui para o pessoal do canal do Fale de Mim. Então, vamos lá. Ele começa dizendo assim: parece então que somos, afinal de contas, compelidos a enfrentar o problema das imagens, do medo, do mito, principalmente de um ponto de vista histórico. Há um trecho notável em uma carta de Charles Darwin, endereçada a um certo W. Graham, que lhe escreveu querendo saber que crenças religiosas ele esposava, onde o sábio sugere que até a imagem de Deus pode ser apenas uma impressão gravada na mente do homem por séculos de ensinamento. Darwin escreveu inicialmente, justificando-se, e em seguida numa crítica à sua própria fé, algo vacilante. Então a carta diz o seguinte: outra razão de convicção na existência de Deus segue-se da extrema dificuldade, ou melhor, impossibilidade, de conceber este imenso e maravilhoso universo, incluindo o homem, com sua capacidade de olhar muito para trás no passado e bem à frente no futuro, como resultado de cego acaso ou necessidade. Quando assim penso, sinto-me obrigado a procurar uma primeira causa, tendo uma mente inteligente análoga, em algum grau, à do homem, e mereço, por isso, ser denominado de teísta. Mas, em seguida, surge a dúvida: poderia a mente do homem, que acredito piamente, desenvolveu-se a partir de uma mente tão primitiva quanto a do animal mais primitivo, merecer confiança quando chega a essas grandiosas conclusões? Não poderiam elas ser resultado de ligação entre causa e efeito, que nos parece como resultado necessário, mas que provavelmente depende apenas de experiência herdada? Tampouco devemos esquecer a probabilidade de a inculcação constante de uma crença em Deus na mente das crianças produzir um efeito tão forte e talvez herdado sobre seu cérebro ainda não plenamente desenvolvido, que seria muito difícil para elas alijar a crença em Deus, quanto seria para um macaco desfazer-se de seu medo e ódio instintivos a uma serpente. Então é isso. Por favor, seria muito legal a sua opinião a respeito dessa carta de Charles Darwin, que também era uma pessoa muito sábia realmente, super inteligente, teve sua grande contribuição aí na ciência. E ele na concepção dele teve que se dizer teísta, né, no caso, só porque ele tem uma concepção de olhar, e aí ele sabe que não se encaixaria em outras terminologias, porque sabe que seria julgado. Então, fico no aguardo aí da sua resposta. Então, Jéssica, Charles Darwin, como todos nós sabemos, é o pai do evolucionismo, né? Assunto esse bastante polêmico, porque é uma teoria contrária ao criacionismo, ou seja, a teoria em que o homem e tudo que existe foi criado por Deus. Por conta disso, ele era sempre muito questionado acerca de sua fé.
mas ele nunca assim se declarou, né, como uma pessoa ateu, que não acreditasse em Deus, né? Ele sempre ficou tipo em cima do muro, até porque ele não queria expor a família dele, colocar assim eles numa situação difícil, até mesmo de escândalo, já que a esposa dele era muito religiosa. Mas lá em 1880, ele escreveu uma carta para o seu então amigo e também advogado, dizendo o seguinte: lamento ter que informá-lo que não acredito na Bíblia como a revelação divina e, portanto, não acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus. E isso, né, foi uma coisa meio que impactante, mas foi uma carta que ele escreveu e assinou, né, colocou aí no finalzinho, atenciosamente, Charles Darwin. E essa carta ela só foi divulgada 100 anos depois. Inclusive, ela estava até para ser leiloada em Nova York. Não sei se já foi, né? Graças a Deus, hoje, né, nós vemos que a ciência e a religião, elas andam juntas. Muitos cientistas já concordam, né, que a fé é importante na cura de muitas doenças. E muitos têm se rendido até à soberania de Deus. Então, assim como eu falei para você, é um assunto bastante polêmico, antigo e que até hoje traz, né, mexe, até filmes assim são escritos colocando como título assim, Deus está morto, né, Deus não existe. E aí a gente vai vendo, e a gente que acredita que Deus existe, né, a gente pode contemplar até mesmo, né, na sua criação, né, a gente se depara, mas Charles Darwin, ele custou muito a se declarar ateu, mas se declarou, né, ateu. Ele sempre colocou que a criança, ela até aprende a acreditar nessas coisas, que o mundo assim surgiu como se uma magia, uma palavra, haja luz, houve luz, né, que o homem foi feito ali do barro, porque é uma coisa que vai assim, sendo inculcada na mente da criança, né? Quando a gente sabe que não, que Deus ele colocou em nós, a gente acredita que Deus colocou em nós o sopro de vida, né? E quando ele fez isso, ele colocou essa essência, essa necessidade de Deus na nossa vida, desse ser soberano, né? Então é algo assim, como eu já acabei de falar, polêmico. É uma grande realidade, que é um assunto muito polêmico, mas assim como a senhora falou, é um assunto também muito atual. Acredito que em muitos locais, em muitas universidades, esse assunto ainda é muito debatido e é por isso que estamos trazendo aqui esse conteúdo para nosso canal. Desde já, agradeço muito, Tânia Magali, pela participação, e para você que está até agora nos assistindo, se você gostou desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que o YouTube possa nos recomendar, ative o seu sininho para receber as próximas atualizações que traremos aqui, novas novidades, mensagens também do Pastor Clóvis, notícias, atualidades, e não deixe de compartilhar com seus outros irmãos, com seus amigos, para que eles possam também ter uma novidade no ambiente cristão com esse tipo de conteúdo um pouco diferenciado.